Bom dia a todos e a todas. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 8, certo? Que é sobre religião e Estado. A religião e Estado, desde a antiguidade, sempre andaram muito juntos. São dois poderes que andam de mãos dadas, uma reforçando o poder legítimo do outro. Bom, nós temos, por exemplo, alguns sacerdotes, principalmente no Egito, tentando justificar o seu poder e o poder do governante. Muitas vezes não é uma relação pacífica, às vezes é uma relação muito conflituosa, em que ou o sacerdote, né, tem mais poder e o rei sente-se um pouquinho prejudicado, ou o rei também quer ter mais poder nesse domínio, nessa vontade de poder, o rei acaba também muitas vezes massacrando, perseguindo alguns religiosos. E assim nós temos a história nos mostrando desde os tempos antigos até a atualidade, com uma relação muitas vezes conflituosa e muitas vezes harmoniosa entre a religião e o Estado, certo? Entre os gregos, nós temos a figura dos reis, né? E também nós temos algumas religiões. Os reis, muitas vezes, antes de ir para a guerra, subiam, né, o Monte Olimpo, na verdade, subiam ao Templo de Delfos, e lá iam consultar o oráculo do Deus da Verdade. E a sacerdotisa que transmitia esse oráculo, que era em forma de enigmas, determinava, né, acabava influenciando sobre a atitude, a decisão do rei. E aí nós temos exemplos, né, de governantes que subiram e tiveram respostas muitas vezes duvidosas, né? E como um rei que consultou se quem vai ganhar a guerra. E a Pitia, né, a sacerdotisa, falou: um grande exército ganhará essa guerra. Não, e o rei acreditou que esse grande exército se referia a dele. E aí ele foi massacrado por um exército ainda maior. Bom, a crença do rei, né, do imperador ou de qualquer governante acaba também influenciando na sua forma de governo. As suas decisões muitas vezes têm por base algum mito, alguma crença, alguma doutrina religiosa. E essa relação igreja e Estado vai ganhar muita força, uma justificativa muito forte, justamente no século 3, 4, em que, antes disso, nós temos o cristianismo vindo para o Ocidente. E o Ocidente, né, em que nós temos a Grécia, a Roma, que acreditavam em vários deuses, o cristianismo, descendentes, né, do judaísmo, acreditava apenas em um único Deus. E via os outros como deuses pagãos e apenas mitos, e apenas falsas crenças. E assim nós temos a religião cristã surgindo no Ocidente. Isso foi a partir dos alguns discípulos do considerado Cristo, né, que era Jesus de Nazaré. Nós temos, por exemplo, Paulo, que não chegou a conviver com ele, mas se converteu ao cristianismo. E Paulo é preso por imperador Nero, né, Nero de Roma,
leva Paulo para Roma e lá preso algum tempo antes de ser crucificado, Paulo fez a sua evangelização e aí nós temos o cristianismo surgindo nas periferias de Roma, na cárcere, na prisão, lá no subterrâneo do próprio império. E lá no subterrâneo, lá nas prisões, nas cárceres, os primeiros a serem convertidos ao cristianismo são os assassinos, os assaltantes, né? Depois as prostitutas, depois nós vamos ter mendigos de toda a espécie, e assim nós temos todos os miseráveis e periféricos da Roma, assim, convertido ao cristianismo. Portanto, os patrícios, né, a elite não havia percebido o crescimento da nova religião no Império. E assim começa uma perseguição muito forte ao cristianismo, e como Domiciano, Nero, certo? Esses imperadores perseguiram os cristãos, e aí nós temos de torturas e todo tipo de perseguições violentas, como o caso de Nero, que jogava os cristãos dentro do círculo, né, dentro do Coliseu, para lutar com os animais. Então, nós temos aqui um grande governante, um governante do grande império, Roma, que persegue uma religião, mas ele aceita as outras religiões desde que adora ele como Deus. Então, a exigência que havia feito aos judeus é que os judeus tinham que adorar a César, né? O grande conflito entre os judeus e os romanos é porque os fariseus não aceitaram isso. E aí, depois de vários massacres, houve um contrato, né? Não precisava adorar o César, mas tinham que servir e se submeter ao seu poder incondicionalmente. Então, nós vamos ter o cristianismo com um grande número de participantes, e o imperador perseguindo, e vendo que essa perseguição acaba caindo em frustração, certo? Nós temos uma luta pelo trono, né? O império estava sem o imperador nessa época, em que nós temos um dos generais querendo esse trono, que é justamente o Constantino. Constantino teve uma visão e viu, certo, como ele narra, o sol, né, deu a cruz e a espada, certo? Em que hoje ainda na batina dos padres, né, na estola, duas espadas e o crucifixo no meio. Então, Constantino usou isso e falou: hoje nós vamos lutar, falou para o seu exército, nós hoje vamos lutar para o Deus cristão, né? Eu tive um sinal. E Constantino venceu a batalha, venceu a própria guerra e se tornou o novo imperador de Roma. Então, o que o Constantino fez? Constantino obrigou que as diversas comunidades cristãs se reunissem em consenso, né? Um concílio. E nesse concílio foi determinado as doutrinas, os cânones de toda espécie, em que os católicos se predominaram nesse concílio. E nós temos nesse concílio a instituição de vários dogmas da religião. E muitos cristãos não concordaram e foram perseguidos. O caso dos cristãos judeus convertidos, esses não aceitaram que Cristo fosse Deus. E aí foram perseguidos, exterminados. Aí nós vamos ter a nova religião oficial, né, que é a religião cristã,
Constantino, no final da sua vida, vai batizar, né? Vai ser batizado, na verdade. E aí nós temos, então, o fundador mesmo, é o Teodósio, o imperador Teodósio, que era cristão mesmo. Constantino é apenas um governante que usa dessa religião para manter o seu domínio. Teodósio é que instituiu mesmo o cristianismo como a única religião oficial. Então, esses imperadores cristãos, né, acabam trazendo a religião cristã com muito poder, né, para o seu lado. E nós temos as invasões que os romanos chamavam bárbaros. Os bárbaros, né, estavam invadindo, já no século IV, estavam invadindo Roma, e Roma estava perdendo seu poder. E perdendo grande poder, aquela Roma que expandia, agora tinha que se defender dos ataques externos. Estavam sendo conquistada, os outros estavam reivindicando seus territórios. Então, nós vamos ter, por exemplo, a Germânia, os germanos, esses estão perseguindo os romanos mesmo, estão dominando. E aí nós temos Roma enfraquecendo. E muitos romanos legítimos, não cristãos, esses vão culpar o cristianismo pela queda de Roma, pelo enfraquecimento do Estado romano. E aí aparece um escritor, né, um bispo de Antioquia, né, o cara é do norte da África, Cartago. Então nós vamos ter Agostinho, ou Santo Agostinho. Agostinho vai defender a fé cristã, usando a filosofia grega, certo? A filosofia pagã, a filosofia que veio muito antes de Cristo. Então, ele que tinha conhecimento sobre maniqueísmo, que é uma religião persa, ele havia entrado em contato, antes de converter ao cristianismo, a essa religião, né? Ele viu que Manos, o profeta persa, defendia que há o bem e o mal, certo? Duas forças que lutam no mundo. E Agostinho também teve influência de Plotino, né, filósofo que usa Platão para justificar as doutrinas religiosas, e ele também teve contato com os neoplatônicos. Assim, Agostinho tem uma base filosófica muito forte, e Agostinho participa desses concílios para definir as doutrinas. E ele escreve, então, algumas obras. A obra Cidade de Deus, certo? A Cidade de Deus e a Cidade Terrena são as obras que ele escreve, onde ele vai dizer: a cidade dos homens é justamente essa cidade no qual nós fazemos parte. E os cristãos são estrangeiros aqui, certo? Nós não somos desse mundo, nós somos da cidade de Deus. Então, o cristão não deve se apegar ao poder, né, desse mundo. Não deve se dar aos prazeres de toda espécie desse mundo. Então, ele vai defender que esse reino não é o reino dos cristãos, certo? Assim, defendendo do que ele chama dos hereges, dos acusadores da religião cristã. E aí Agostinho vai escrever também a Cidade de Deus, em que fala Deus como rei, toda essa hierarquia, né, lá nos céus. Então, todo esse discurso para justificar, assim, a fé cristã que estava sendo atacada. Nós vamos ter a queda inevitável de Roma. Quem vai assumir o poder é a própria religião, né? Nós temos o papado, que é bispo de Roma. Como estava em Roma, ele se achava que era o bispo mor, o bispo supremo, então é chamado de papa.
E aí o Papa assumiu, assim, os poderes que antes era do imperador. Então, nós vamos ter, durante a Idade Média, os príncipes ao lado dos reis. Os reis eram coroados pelos, pelo, pelo papado, certo? Então, nós vamos ter várias imagens, vários quadros, várias pinturas, em que o rei ele é coroado pelo bispo de Roma. Isso significa que você é rei, mas você é escolhido por Deus, certo? Você é um eleito para governar o povo de Deus. Sendo da vontade divina, você deve ser obedecido. É o que Agostinho já havia falado na Cidade dos Homens, né? O que o rei é o instituído por Deus como governante do seu povo. E aí nós vamos ter, então, essa justificativa em que o rei vai legitimar o seu poder e toda a sua violência, né, a partir dessa escolha divina para governar, certo? Então, nós vamos ter, durante a Idade Média, a Igreja ao lado dos príncipes, dos reis, certo? Um poder em que a religião tem grande influência dentro, né, do Estado. Os dois caminham junto, mãos dadas, fortes, certo? Em que o príncipe ele deve zelar não só pelo corpo dos homens, dos seus súditos, mas com a própria salvação das suas almas, certo? E o príncipe tinha que ser um bom cristão, tinha que ser virtuoso. E quando o príncipe era mau, Agostinho justificava que é o castigo de Deus. Nós temos um príncipe mau, devemos obedecê-lo, porque é vontade de Deus e é Deus que está nos castigando. Desobedecer o príncipe mau é não aceitar o castigo de Deus que nós merecemos. Aí, não, submissão. Claro que o Sermão da Montanha vai justificar isso, vai nos fazer com que nós nos submetemos e aceitamos com resignação essa tirania. E quando o príncipe é bom, seria da vontade de Deus estar nos gratificando, porque nós fomos bons cristãos. Então, nós vamos ter toda a Idade Média com essa justificativa. Mas acontece que surge, na modernidade, o cara que é pai da filosofia política, ou da ciência política, Maquiavel. Nicolau de Machiavelli. Nicolau de Maquiavel. Então, Maquiavel, ele vai justamente escrever na sua grande obra, O Príncipe, justamente essa separação do príncipe, né, do governo, do Estado, da igreja. E isso vai fazer com que Maquiavel ganhe o apelido, né, e que esse adjetivo vai vir a ter os dias de hoje. A pessoa é maquiavélica, significa que a pessoa ela é do mal, né? Então, Maquiavel vai dizer, príncipe, se você quer realmente conquistar e manter o poder, é necessário seguir determinadas formas de agir que não são nada cristãos. Um príncipe cristão não dura muito no poder, porque vem uma pessoa mais esperta, mais astuta, né, e comete atentado contra o príncipe, quer tomar o seu poder e o príncipe não poderá fazer muita coisa porque um cristão não pode cometer determinadas ações. Então, o conselho que ele dá é, se você é cristão, né, não tem muita, digamos, possibilidade de agir, é melhor, então, que o príncipe finja ser bom cristão, certo? Finja ser bom cristão, porque isso vai ganhar amor dos homens e a confiança, e, quando é para ser cruel, tem que ser melhor ainda, para ganhar respeito. O medo do povo dura mais do que o amor do povo, certo? Então, o bom príncipe, ele não tem que seguir a moralidade cristã,
porque isso vai limitar a sua ação e vai enfraquecê-lo, vai enfraquecer o seu poder. O príncipe tem que zelar pelo poder que ele tem no Estado. Ele tem que zelar pelo Estado. A eficiência da sua ação é para garantir, né, o poder do Estado. Então, qualquer meio será justificado pelos fins alcançados, né? E aí, Maquiavel fez essa proposta da separação do poder do príncipe, do poder, né, da religião, certo? Então, Maquiavel faz essa separação e os protestantes e os cristãos católicos também não acharam isso muito bom, certo? Por isso, viram Maquiavel com os olhos muito, né? Então, não com bons olhos. E assim nós podemos ver que o Estado aqui na modernidade separa do poder, né, da religião. E assim nós vamos ter agora alguns filósofos que vão tentar definir o fundamento do próprio Estado. O Estado deve fundamentar-se nos direitos naturais do homem, deve preservar esses direitos naturais. Jurisnaturalismo, que é chamado até hoje, quem vai fazer direito aqui sabe que vai estudar esses caras nesse curso de direito sempre. Então, nós vamos ter Thomas Hobbes, que vai justificar o poder do rei a partir, né, que nós vivíamos no estado de natureza, em que todo mundo vivia em constante guerra, porque não havia leis, a lei era a lei da sobrevivência, e aí os homens se matavam, o homem era lobo do próprio homem, e aí toda essa história de estado de natureza, em que nós éramos totalmente livre, totalmente igual, aí não tem quem dominava, quem dava ordem, então o homem cansado de se matar, né, entre si, de destruir um e destruir o outro e ser destruído, os homens decidiram fazer um pacto. Então, a base do Estado seria um contrato social entre os homens. E, a partir desse contrato, se institui um homem, um soberano, ou um grupo de homens para governar. Esse criaria suas leis, esse aí instituiria as leis e traria a segurança e a paz perpétua, segundo Hobbes. E também nós vamos ter John Locke, que vai dizer, não, no estado de natureza, todo homem vivia tranquilo, respeitava a propriedade dos outros, mas quando ia exercer o direito de revidar por ter sido cometido uma injúria contra ele, e quando ele ia revidar, ele revidaria baseado em emoções, sentimento de raiva, né, e ao vingar, ele cometeria excesso. Isso seria injusto. Então, para não haver excesso e a injustiça, os homens instituíram um grupo, um corpo de homens para poder governar. E assim, John Locke vai dizer, os homens têm 3 direitos: direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. O Estado não pode tirar o direito à liberdade do homem. Então, nasce aqui o pensamento liberal com John Locke. E surge também o Rousseau. Rousseau vai falar justamente dessa soberania do povo. O povo é soberano, a vontade geral deve permanecer. O Estado foi criado porque os homens antes viviam no estado de natureza, tinha tudo em comum, depois uma pessoa traçou a terra com risco de ser sem meu, aí começou o conflito pela propriedade privada, o homem se corrompeu e precisou criar o Estado para defender o interesse de cada um, as propriedades privadas. E aí surge o conflito, o Estado é para mediar esse conflito. Então, o homem era bom e a sociedade o corrompeu. E assim, o Estado surge aqui para servir o homem. O homem é soberano, ou seja, o povo é soberano. Esse é o pensamento liberal, certo? E Montesquieu vai falar que deve-se dividir o Estado em 3 poderes, para não haver o absolutismo, para não haver o domínio, né, a tirania. Então, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo, eles se autocontrolam, né, autogerenciam. Assim, nós temos, então, Estado moderno, que se baseia na jurisprudência, né,
direito natural do homem, e o Estado podemos, com base no pensamento liberal, certo? E, por último, hoje nós temos, assim, o Estado, como Weber vai falar que o Estado é o detentor do monopólio do poder, né, da violência. Não se pode separar o poder da política. O Estado busca pelo poder. Poder, o que é poder? Poder é a capacidade de impor uma vontade mesmo contra a vontade dos outros. Eu tenho poder sobre vocês quando vocês, mesmo contra a vontade de vocês, eu imponho a minha vontade e vocês obedecem. Então, a pessoa, o domínio, certo? Domínio de uma pessoa sobre a outra, ela é dura quando essa outra pessoa aceita, né, o consenso, né, que está aqui. Etienne de la Boétie vai dizer que o povo se submete ao monarca porque, ou pelo costume, né, sempre foi assim, ou também pelo medo. Né? O medo é uma forma do governo impor seu poder, impor sua vontade, em que Max Weber vai falar justamente dessas três formas de dominação legítima. A dominação legítima tradicional, quando os reis, baseando na cultura, no hábito de um povo, impõem sua legitimidade, certo? Sempre foi assim, sempre obedecemos ao monarca, é questão de honra e tudo mais. Também há uma outra dominação, a dominação legítima também, que é a dominação racional legal, que é baseada em leis, que muitos reis haviam criado leis para se defender dos senhores feudais, e ao lado dos burgueses. E os burgueses acabam pegando essas leis e usando isso contra os próprios reis que criaram. E aí a classe burguesa, ela institui seu poder, seu domínio, a partir de uma dominação legal racional, que é caso de Rousseau, de Hobbes, esses são defesas racionais de uma dominação legítima, certo? E institui leis, e sobre essas leis, sobre o direito, né, acaba submetendo muitas pessoas. E, por último, a dominação legítima carismática, quando nós temos um governante ou não, uma pessoa simples, por exemplo, que tem grande carisma e acaba conquistando multidões, e arrasta multidões mesmo, e ele acaba muitas vezes sendo considerado de herói, de novo rei, novo príncipe, novo presidente, e ele acaba, sim, tendo forte poder, muitas vezes contra o próprio poder estatal. E o Estado, para manter sua legitimidade de uso da violência, ele usa da própria violência para exterminar outras violências paralelas. Ok, gente, então nós temos essa história de religião e de Estado, né? Gostaria agora de deixar um tempinho para perguntas, que já estamos quase passando do tempo. Perguntas, dúvidas, dívidas? John Locke, está pedindo aqui para explicar John Locke. John Locke fala basicamente desses três direitos: direito à propriedade, direito à vida e direito à liberdade. Portanto, o Estado deve garantir esses três direitos, né? O direito à liberdade significa quem é soberano. O soberano tem que ser justamente o povo. O Estado não pode tomar essa liberdade do povo, certo? E também o povo não deve delegar, né, não deve abrir mão da sua liberdade para que o Estado domine. Então, John Locke vai defender a soberania do povo, aí começa o pensamento liberal, certo? Direito à propriedade, quando ele fala direito à propriedade, ele está falando que quem vota, quem deve decidir na política, é aqueles que têm propriedade, certo? Portanto, ele está excluindo aqui todos aqueles que não têm propriedade, e também ele está excluindo justamente
o clero, por exemplo, essas instituições que não produzem e não têm propriedade assim, homens, indivíduos, certo? Eu vou encerrar minha fala por aqui, certo? Queria agradecer a vocês, né, por participarem mais uma vez da nossa aula aqui e até a próxima aula, certo? Ok, gente? Obrigado por estarem aqui.